Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu me chamo Adriana, eu sou da comunidade espírita também, e hoje eu vim aqui para dar um recado para vocês. Eu já entreguei o folhetinho, o flyer, né? A gente vai ter agora no dia 6, sábado, essa peça no teatro. É uma peça espírita. Ela é escrita por uma colega nossa que mora aqui agora, é a Lurimar Viana. Ela é escritora espírita. Ela tem mais de 20 peças que já rodaram e rodam pelo Brasil inteiro, todas espíritas, né? E aí a gente está fazendo um movimento para ver se consegue trazer mais para cá, porque o Ubatuba está um pouco escasso, né? Tem stand-up para falar besteira, mas não tem uma peça boa para a gente se divertir de uma forma instrutiva, uma forma que vai trazer um alívio, né? Um pouco de aprendizado. Então assim, a gente está fazendo esse movimento para agora, mas para que dê certo, a gente precisa ter um público bom e o ano que vem trazer mais peças espíritas para Ubatuba. Então, eu gostaria de contar com vocês lá no sábado, quem puder ir. A gente tem ingresso, metade para os idosos, crianças, estudantes, professores, tem a meia entrada e tem a inteira. Mas eu estou indicando para a maioria que paga a inteira para pagar o ingresso solidário. Chegando lá no teatro ou pela mega bilheteria, vocês pedem o ingresso solidário, que é uma parte do ingresso mais 1 quilo de alimento, que esse quilo de alimento a gente vai dividir para todas as casas espíritas daqui de Ubatuba. É uma forma da gente estar ajudando também. Eu não sei aqui, né? Eu não conversei, mas tem algumas que estão precisando bastante de arrecadação de alimento. Então é isso, eu gostaria de contar muito com vocês lá sábado à noite. Ficou um pouco em cima, né? Porque hoje já é quinta-feira, eu não consegui vir aqui antes, mas dá tempo ainda, tem bastante lugar e eu acho que vai ser uma noite bem divertida. É uma comédia de um casal que descobre que está no plano espiritual, por acaso eles descobrem, não sabiam, e aí começam a falar da vida pessoal deles, né? O que eles viveram encarnado, então vai ser no mínimo engraçado. Então, e para a gente aprender, né? Não é só a brincadeira, tem muita lição por trás disso tudo. Então, eu agradeço a todos vocês, agradeço a casa e espero vocês lá sábado. Obrigada, boa noite. É às 19 horas, tá? Sábado às 19, né? Sábado às 19. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer a nossa preparação e que Deus abençoe nosso encontro. Nossa, olha quem estou vendo. Ô Jesus. A Mirtz. E que sejam todos bem-vindos, que a gente possa encontrar essa noite aquilo que viemos em busca, mas principalmente o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, libertadora, consoladora, para que a gente tenha uma diretriz na nossa vida e tudo aquilo que acontece nós temos uma resposta. E a doutrina oferece todas essas respostas. Não fica mais aquele questionamento, mas por quê? Mas vai lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, que você vai achar o porquê de tudo. E aí nós vamos saber que nós somos os únicos culpados por tudo que nos acontece. Não adianta jogar a culpa no vizinho, no cachorro, porque a culpa é nossa. A gente planta, a gente colhe. Então que essa noite seja de muita paz, de muita luz. Agradecer imensamente toda a contribuição para as obras sociais da nossa casa, né? Graças a Deus, tudo correndo perfeitamente bem. Choval dos Bebês
maravilhoso, as cestas básicas também, tudo em ordem. E os irmãos em situação de rua, que são bem assistidos pela casa. A turma trabalha bastante de terça-feira para socorrer esses irmãos, tanto com alimento espiritual quanto o alimento físico, roupa, cobertor. Tá tudo sempre em dia, né, Diego? E quem quiser colaborar é só conversar com algum trabalhador da casa que fica à disposição. E aqueles que colaboram com uma contribuição mensal não tem valor fixo. Cada um vai oferecer o que pode, e aí paga o aluguel, luz, produto de limpeza, produto de higiene, com a colaboração de todos. E aí todos nós podemos ter o prazer de ter essa porta aberta para nos acolher, né? Sempre com a colaboração de todos, assim como as outras casas espíritas também. Tá? A colaboração é dos trabalhadores. Cada um dá o seu pouquinho, cada um oferece aquilo que pode, mas sempre colaborando. Não só fisicamente com o nosso trabalho, mas também monetariamente. Para que a gente possa ter esse cantinho abençoado, não é? E de nos encontrarmos de quinta-feira para receber essa luz e todo esse bem que Deus oferece para nós. E aí eu vou convidando a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos. E antes de fazer a nossa mensagem, a nossa ação, quem tiver interesse em estudar a doutrina, né? Estamos com os cursos aí, tudo encaminhado. Quem desejar participar, depois conversa com o Diego, com a Alessandra, que eles estão mais inteirados do assunto das aulas e dos estudos, né? E seria muito interessante estudar o Evangelho, estudar outros livros, para a gente descobrir um mundo diferente. A maravilha do mundo diferente, que é essa doutrina maravilhosa, que faz a gente caminhar mais leve e aceitar as provas e dificuldades de maneira mais com a razão do que com o coração. E assim nós vamos agradecendo a Deus por esse momento, cumprimentando com muito amor e carinho todos aqui presentes, encarnados, desencarnados. Agradecer a Deus, nosso Pai, por nos oferecer esse momento de luz. Ao nosso Mestre amado Jesus, que essa casa te pertence, Jesus. Obrigado por mais esse banquete espiritual, por mais essa noite abençoada. Agradecer ao nosso mentor amigo, ao nosso anjo da guarda que nos trouxe até aqui, para que possamos ser amparados, assistidos, de acordo com a nossa necessidade e de acordo com o nosso merecimento. Mas com certeza, todos que estão aqui já estão sendo envolvidos em muita luz, em muita paz, nessa energia magnífica que já anteriormente foi preparado para cada um de nós. Cabe a nós fazer a diferença, buscando também nos harmonizar e fazer a nossa parte. A espiritualidade ajuda quem se ajuda, não é? E como diz os mentores amigos, ajuda-te e o céu te ajudará. E isso é uma certeza mesmo. E assim agradecendo a presença de todos, os benfeitores espirituais, o mentor espiritual dessa casa, sua legião de companheiros que com tanto carinho preparam todos os trabalhos desta casa a semana toda, porque nós trabalhamos a semana toda. E cada trabalho é tudo preparado pelo plano espiritual. A gente vem aqui só para executar a nossa parte. Que Deus nos abençoe. E com muito carinho hoje a nossa querida Eliana, que já é da casa, já é do coração, já é da vizinhança, o que mais? Né? Já é muito querida da gente. E veio aqui trazer também a sua contribuição maravilhosa. Né? Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, que é a campanha em prol da vida, né? E que cada um de nós possamos colaborar, compartilhando, passando para frente, para salvar vidas, né? Às vezes, uma palavrinha é a ponta do iceberg, é o comecinho do novelo de lã para a pessoa desenrolar aonde ela está enrolada. É muito importante. E assim agradecidos que estamos, Senhor, por estarmos aqui, por esse momento de luz, de bênçãos, de orientações, de ensinos e de socorro nessa casa do Teu amor. Pedimos licença para iniciar a nossa tarefa da noite com muito amor e carinho,
que cada trabalhador, cada frequentador, todos que estão aqui, encarnados e desencarnados, sejam envolvidos em muita luz, muita paz. Que cada um possa receber o que veio em busca, mas principalmente a certeza de estar recebendo o amor do Cristo e o auxílio dos benfeitores espirituais. E com muita gratidão, Senhor, nós vamos iniciando esse encontro de amor com essa prece maravilhosa. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis, com o respeito e carinho que lhe devemos. Elimina do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos os passos no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos, em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes as frontes com os teus lauréis de luz. Abençoai-nos, Senhor, a todos, tanto os grandes como os pequeninos, para que um dia possamos nos reunir em teu rebanho divino de paz e de amor. Assim seja, e assim será, graças a Deus. Uma abençoada palestra para todos nós, e que a Eliane seja sempre bem-vinda em nossa casa e principalmente no nosso coração, a nossa gratidão para ela, tá bom? Boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria estar com todos vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema um tanto doloroso e um tanto difícil para a gente falar sobre o Setembro Amarelo e o suicídio. Então nós pedimos aqui auxílio do nosso Mestre Jesus para que possa nos auxiliar e conduzir os ensinamentos desta noite com o maior respeito possível e a caridade que tanto a gente precisa para abordar esse tema. E aí eu escolhi aqui na verdade foi uma inspiração de Jesus para trazer esse tema para a gente trabalhar à luz da doutrina espírita. Esse texto de Mateus tem várias interpretações. Hoje a gente vai focar na interpretação acerca do Espiritismo. Mateus capítulo 5, versículos de 29 a 30. Jesus vai dizer: portanto, se teu olho direito te escandalizar, que é o escândalo, significa pedra de tropeço, né? Por onde eu caio, quais são as minhas quedas, por onde eu falho, arranca-o e atira para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um de teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, ou seja, também se a tua mão direita for a sua queda, a sua pedra de tropeço, corta e atira para longe. Porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, se a gente for pegar literalmente essa passagem, seria um equívoco muito grande, porque seria muita crueldade esses dizeres. Mas a gente entende que todo o ensinamento do Cristo, e a maior parte dele, era simbólico ou espiritual. Então a gente vai pegar a literatura espírita para explicar esse tema e esse texto, né? E aí a maioria dos textos espíritas vão dizer que esse perder um membro, né, ou perder a mão, ou retirar o olho,
significa então essa parte da expiação, das reencarnações reparadoras, para que a gente possa ter um novo destino espiritual. Então a gente passa a compreender, quando Jesus vai dizer, né, é melhor que você perca então um membro do que você fique no inferno. Ou seja, é melhor que muitas vezes você passe uma experiência na vida sem aquele membro, que foi a tua pedra de tropeço, e a gente já vai falar sobre isso, do que você perca toda a tua alma. Ou seja, que você fique muito e muito tempo nas zonas sombrias, psíquicas, que giram ao seu redor. E isso, nós criamos o céu e o inferno interiormente, ele está aqui. E quando desencarnamos, construímos esse céu ou inferno com o nosso pensamento. E muitas vezes, por diversas reencarnações, podemos ter tomado aí atitudes precipitadas, né? Podemos ter matado alguém ou ferido, e aí aquilo foi a tua pedra de tropeço, né? Muitas vezes os nossos olhos nos levaram a uma traição que feriu um coração, e por isso essa pessoa perdeu a capacidade de se sintonizar com a vida, procura o suicídio por conta de responsabilidade afetiva, amorosa do outro. E aí quem, né, tomou essa atitude vai sofrer, mas quem levou essa pessoa a tomar essa atitude é mais responsável ainda. Então, preferível é que eu venha nesta reencarnação, então, sem os meus olhos, ou seja, cego para a materialidade, porque foi a minha pedra de tropeço na reencarnação passada, do que eu vir novamente e me perder aí na sexualidade, né, na luxúria e tantas outras coisas que a gente pode se perder. Então é nesse contexto que Jesus vai dizer sobre a mão também, né? Se a tua mão for a sua pedra de tropeço. Então a gente vai lembrar aqui de uma história que conta no livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone Pereira, onde o marido tinha matado a esposa por ciúme. Então, quando ele desencarna, ele se arrepende e olha para a mão. Aquela mão, ele entende que foi a pedra de tropeço dele. Ele se culpa, então, e a mão acaba ficando mirrada, e ele tem uma nova reencarnação, aí sem aquele membro, porque aquele membro, para ele, era culpa do ato que ele tinha feito. Então, ele vem para aprender. Então, é isso que Jesus está dizendo. Não perca a oportunidade da sua existência, mesmo se você vier com algum defeito físico, né? Com algum problema acometido desde a infância, ou que aconteceu durante o percurso da sua vida, porque foi ele que você caiu em reencarnações passadas. Então, muitas vezes você pediu para que aquele membro viesse atrofiado, muitas vezes, ou aquela doença fosse acometida, para que você passasse pelas dificuldades e superasse a si mesmo. Então, por isso que a gente vê, muitas vezes, situações que a gente não compreende, se pergunta por que fulano e cicrano, ou por que eu e por que não o outro. Por esses motivos que o Espiritismo vem nos esclarecer, que nós cometemos, né? Nós somos seres humanos, estamos em evolução, cometemos diversas falhas, e falhando a gente vai evoluindo. Então, parece a um primeiro momento chocante esse versículo, mas nada mais é do que a lei de causa e efeito, de reencarnação, do que aquilo que a gente acomete, né, com nós mesmos. E aí a gente trouxe aqui um livro do Astronautas do Além, do irmão Saulo, de Chico Xavier e Herculano Pires, que ele vai tratar esse assunto, que ele vai dizer o seguinte: olha, Deus não castiga quem tira a sua própria vida. É o próprio suicida quem se castiga. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre a lei de causa e efeito. Deus nos deu o próprio livre-arbítrio, então a gente faz com a nossa vida o que a gente bem entende, mas a gente sofre as consequências daquilo que a gente faz.
E aí o irmão Saulo vai dizer o seguinte: mas mesmo que eu tire a minha própria vida, nós nunca seremos abandonados por Deus. Quem se castiga, então, somos nós, não é Deus. Conta-nos André Luiz que ao violentarmos o nosso próprio corpo para tirarmos a própria vida, nós vamos danificar o nosso corpo físico, mas também o nosso perispírito. Necessário, então, novas reencarnações para que o perispírito vá se readequando e numa próxima experiência eu possa retomar novamente com o corpo normal novamente. Então, muitas vezes não é possível. Existem variações ao infinito sobre casos de suicidas. Nem todos também vão vir com defeitos físicos. Muitos vêm com problemas psíquicos, com problemas emocionais, né? Com problemas mentais. Muitos com obsessões, perseguições, porque a gente se culpa pelo dano que causou a si mesmo. E quando retorna para o plano espiritual, e o livro Memórias de um Suicida, ele é muito importante para quem passa por um momento de depressão ou pensamentos suicidas, porque em um primeiro momento é como esse versículo que Jesus vai falar, a gente toma um choque, mas só o primeiro momento, porque depois todo o resto é curativo. Todo ensinamento que a gente passa e tenta refletir e falar sobre, se a gente não vive, é um conhecimento adquirido, mas um conhecimento um tanto superficial. Portanto, eu peço licença para compartilhar um pouco da minha história também, não para que seja vista a minha história, mas para ver como que Jesus, como que Deus cuida da gente. Cada um ele cuida de forma diferente, e cada um ele vai conduzir de uma forma diferente. Então a gente passa pelas dificuldades justamente para aprender a curar, a se curar, a curar o outro. E são dificuldades, existe um sentido. Viktor Frankl vai falar isso, né? Que é um psicólogo muito famoso, que passou pelos campos de concentração e sobreviveu. Então ele vai dizer, o sofrimento existe um sentido. Tudo na vida tem um sentido. Se você não passasse por aquelas circunstâncias, você não saberia como é doloroso e como superar aquela dificuldade. Então todos nós estamos passando. Nós sabemos que a depressão é um mal que hoje no mundo causa muitas pessoas. Muitas pessoas são acometidas por essa doença, né? E todos nós, de um certo modo, passamos também pelo luto, pelas tristezas, pela depressão. A depressão ela não precisa ser tida apenas como uma tristeza, né? Ela muitas vezes é uma apatia, uma perda de sentido dos prazeres da vida, uma perda de sentido de viver mesmo. E aí meio que você fica anestesiado ao mundo. E é o pior sentimento que existe, você não ter a capacidade de sentir nem o bem nem o mal. Porque você é anestesiado completamente. É um período sombrio em que todos podemos passar hora ou outra, às vezes com mais frequência, menos frequência, e que nos traz grande ensinamento, né? Não é algo a ser totalmente evitado, mas a repensar o que essa dificuldade está convidando da sua mente a superar. Então, existem alguns sintomas, como hipomania, que a pessoa fica ocupada o tempo todo, fazer muita coisa o tempo todo, coisas grandiosas, ou então comprar muito, que também é um sintoma da depressão. A perda de sono durante, né, na metade da noite você perde o sono, não consegue dormir, também é um indício, precisa ser averiguado. Ansiedade, né, muitas vezes é o indício de que a depressão está ali se alojando,
mas ainda não está sendo vista. Mais para frente ela se demonstrará. Então existem vários indícios que vão identificar ali a forma daquela depressão. E a depressão, quando ela é agravada, os pensamentos obsessivos ou pensamentos intrusivos são acometidos. Então é aquela, você fica remoendo ideias e pensamentos negativos e você não consegue enxergar no mundo algo bom. Então aquelas ideias começam a se repetir como se fosse um rádio ligado 24 horas na sua mente, que mesmo você tentando dormir, a mente continua trabalhando com as ideias negativas, repetitivas, e que você fica remoendo sem ter condição, capacidade e energia para bloquear aqueles pensamentos. E é esse momento que é um momento perigoso. Porque se a gente não busca ajuda, e a ajuda a gente vai procurar multifatorial, né? A gente precisa de multiprofissionais, a gente precisa do tratamento na casa espírita, que vai conduzir as energias para equilibrar a nossa mente, para que a gente possa absorver, às vezes, melhor o tratamento. Nesse momento, muitas vezes não adianta tentar mostrar para o outro a luz, porque a mente está em sombras, então ele não consegue ver a luz, ele não vai conseguir entender, ele precisa ali, às vezes, de um direcionamento terapêutico, muitas vezes medicamentoso, para que o medicamento possa bloquear, então, aquela mente repetitiva e possa equilibrar a sua mente para, então, ela possa receber as boas mensagens, as boas vibrações e pensar de uma outra forma. Então, a gente precisa dos médicos, né? A gente recebe as medicações com misericórdia de Deus, que nos aliviam as dores. As terapias de profissionais que nos auxiliam muito a tirar essa escuridão dos pensamentos e dos sentimentos. Emmanuel vai dizer que são os falsos profetas, as falsas vozes que ficam na nossa cabeça repetindo para que a gente cometa algum crime conosco mesmos, que a gente perca o sentido de viver. Então, a luta é uma luta constante e a gente precisa de todos para vencer. A gente precisa dos médicos, dos terapeutas, dos psiquiatras, dos psicólogos, psicanalistas e principalmente da casa espírita. Porque a casa espírita, ela vai te dar uma preparação energética para que você consiga reequilibrar sua mente, aceitar o tratamento e superar essa dificuldade. E se não conseguir superar, você vai conseguir tentando controlar sua mente para não culminar na perda da sua vida. Então, se a gente ainda assim, com toda a ajuda possível, a gente ainda assim, e aqui eu gostaria de falar também para os espíritos que estão desencarnados, que também já deram cabo da sua vida, né, já não estão mais aqui, para que saibamos que Deus não nos abandona e que Maria de Nazaré, como diz no livro Memórias de um Suicida, e por isso é importante ler esse livro, ela tem uma legião de servos de Maria, que justamente vão até as trevas, até os ambientes sombrios. E sombrios não entendam como apenas o plano espiritual, porque quando nós dormimos, o nosso corpo, o nosso espírito também vai para essas regiões sombrias. Legião de Maria tem inúmeros servos que estão a serviço dela e amando do Cristo, para resgatar essas almas que cometeram esse ato, essa dor, que não foi suportada, que não conseguiram vencer nesse mundo e que por desespero tiraram a sua própria vida. Mas, como Deus é misericordioso e bom, Ele vai nos dar e nos dará inúmeras oportunidades de resgatar as nossas dívidas, os nossos erros. O que acontece é que o nosso perispírito é um. É como se fosse uma massinha de modelar aquela que as crianças estão fazendo ali. Eu só tenho uma.
Só que daí, quando eu me suicido, eu vou danificar uma parte daquele organismo. E aí Deus fala assim, olha, volta. Não vai ser tão bom quando você achava. Você vai sofrer porque você danificou e a gente precisa reparar isso. Mas volta para que você tente novamente, mais uma vez, superar essas dificuldades. E aí a gente volta. É a mesma massinha de modelar. E às vezes a gente desiste, e desiste, e desiste, até a gente acometer sérios problemas ao nosso próprio perispírito, a chegar a situações deprimentes. Mas Deus, mesmo assim, nos dá inúmeras oportunidades de reencarnar e de vencer, né, as dificuldades. A Dona Ivone Pereira do Amaral, ela conta o seguinte, que a história dela é muito bonita, que a vida inteira ela sofreu com a depressão. E só quando ela terminou o livro, Memórias de um Suicida, aquele sentimento, aquela depressão começou a sair de dentro dela. Porque ela sentia que o trabalho tinha sido feito. Porque ela mesma já tinha tirado a sua própria vida em algumas vezes, algumas reencarnações. E sentia em seu coração o remorso por sofrimento do que havia feito em vidas passadas. Veio numa família que julgava estranha. Morou com a avó porque não se reconhecia naquela família. Viveu sozinha e lutou contra a depressão a vida inteira. E ela fala que houveram raros momentos de felicidade, que foram os momentos que ela escrevia. E estava com esses espíritos, com a Legião de Maria, com os espíritos que traziam a ela. Então, o quanto essa mulher tem a nos trazer de conhecimento e de história, né? A escolha do livro Memórias de um Suicida foi quando, no ano passado, né? E aí, trazendo para vocês uma experiência que eu pude compreender sobre isso. Como a depressão me acometia, e era como se viesse uma névoa, que aquela névoa fosse baixando, como a neblina acontece aqui em Ubatuba. E de repente ela chega, uma hora ou outra, a gente não sabe. E aí você fica apático, sem vida, sem sentimento, sem vontade, de nada, né? A vontade é ficar na cama, sem fazer nada. Os menores prazeres são perdidos. E você sente, de alguma forma, as falsas vozes dizem para você desistir da sua existência. Porque se mesmo assim, espírita, estudando o Evangelho e se dedicando, você é acometida por depressão, então Deus errou e você deveria tirar a sua vida. A mente, ela vai nos trazer inúmeras formas de tentar acabar com a nossa existência. E é preciso que a gente coloque em xeque esses pensamentos. Será que eles são verdade? Será que não são? Mas quando eles chegam num momento de escuridão sombria, de apatia e de dor, porque muitas vezes as ideias repetitivas são incessantes, é como se fosse uma panela de pressão que vai apertando e você pensa em se libertar. Mesmo sendo espírita, as vozes dizem, pelo menos se você desencarnar, é um problema menos. É o espírito. São outros problemas, outras coisas, outras dificuldades. O espiritismo e religião nenhuma vai nos tirar, nos inibir de passar pelas dificuldades. Ele vem nos demonstrar como superar, né?
E esse foi um momento que, como estava tudo tão escuro, tudo tão nublado, eu olhei para minha pilha de livros e pedi a Deus uma luz. Que livro que eu iria ler para tentar melhorar aquela situação. E aí, eu tinha ganhado de doação de um centro espírita Memórias de um Suicida. E eu nunca tive coragem de abrir aquele livro. Mas naquele momento, o livro me chamava. E a partir do momento que eu fui lendo aquele livro, ele foi me curando. Ele foi... eu vendo as dores da Dona Ivone, foram curando as minhas dores. Vendo as dores dos suicidas, foi curando um pouco da minha dor. E se eles estavam ali resignados em novas existências para curar a si mesmo, também buscava eu curar a mim mesmo. Então chegou um ponto que eu não queria terminar o livro, que eu ficava uma página por dia, porque a gente se apega, né? E aí a gente não quer sair, ainda mais quando eles começam a falar sobre a Legião de Maria e o trabalho lindíssimo que eles fazem. Então você fica envolvida naquele trabalho de Maria. E aí a gente vai ver que a ajuda está por todos os lados, né? A gente busca ajuda e pedir e obterás, né? Jesus sempre vai nos ajudar. Então, quem passa por uma situação de depressão, uma indicação curativa é o livro da Dona Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Não esqueçam dele. Porque ao abrir aquele livro, você também está em contato com a Legião de Maria e aqueles espíritos também vão te auxiliar. E aí a gente vai encontrando o caminho para que a gente suporte, para que a gente passe por esses momentos difíceis. E a gente talvez não supere ele, mas controle um pouco as circunstâncias, a gente volte a sentir. E então depois que tudo isso passou e que eu voltei a sentir dor, a gente passa a agradecer inclusive o sentimento de dor. Porque pior do que sentir dor é não sentir nada. Porque tudo perde o sentido. Então a gente passa a agradecer os sentimentos, sentir. Seja ele se é bom ou se é ruim, o sentir é maravilhoso. É uma experiência única. E a gente vai superando horas fáceis, horas nem tão fáceis assim, mas a gente vai buscando se fortalecer. E um recurso que a gente tem para buscar essa força justamente é Deus, né? A gente busca auxílio para que Ele conduza os nossos caminhos e nos mostre as circunstâncias, as pessoas que podem nos auxiliar. E assim vão aparecendo, e aí a gente vai conseguindo superar. E aí, nesses momentos de escuridão, o que acontece é que muitas vezes a gente pensa em desistir. Na clínica psicanalítica do suicídio, a gente vê um número grande de suicídios. E os suicídios são difíceis de evitar, porque a dor é muito profunda. Então, o que eu falaria para alguém que está passando por essa situação é: peça ajuda e respire. Porque se você tirar a sua vida nesse momento, você não vai saber como vai ser o futuro. Você não vai saber o que vai acontecer com você depois. Você vai deixar muitas coisas boas para trás passarem. Quando você tira a sua própria vida, você não machuca só o seu corpo, mas também todos os seus familiares. Cada um morre um pouquinho. Então, fica com a gente, respira fundo, peça ajuda, tome o remedinho. Eu tomo aqui, todo dia acordo, tomo o remedinho, fico bem. E aí depois eu paro um pouquinho, depois que eu estou piorando, volto no remedinho, terapia, né, ajuda, amigos, etc. E a gente vai seguindo. Ah, mas você não faz o evangelho? Sábado, domingo, quinta, mais terça, todos os dias. Ah, mas isso não é uma proteção? Claro. Está mudando, está forçando a minha mente a pensar no Cristo, a pensar em boas palavras.
Mas nós sabemos que às vezes a gente não consegue controlar a mente. Por isso, às vezes um medicamento te ajuda, te auxilia e é preciso passar assim com o médico. Então, Cornélio Pires vai falar diversos exemplos aqui de pessoas que morreram, né, se suicidaram afogados e nascem com efizema. Então, dizendo assim que tudo tem consequência, tudo que a gente faz na vida. E aí, só para finalizar, eu queria falar sobre o nosso querido apóstolo Judas Iscariotes. E aí a gente fala meio que dá uma raivinha dele, assim, né? Quando você vai... Eu tava lendo com os cachorrinhos, né? Que eu sento na caminha dos cachorros, o livro, aí eles ficam do lado, e vou lendo o livro Boa Nova. E aí a gente vai lendo o livro Boa Nova, vai dando uma raivinha de Judas, né? Porque ele lá junto com o Tiago explicando para ele que o reino de Deus era espiritual, e Judas, não, eu não entendo esse reino, porque nas pregações do mestre, em vez de ter as autoridades, os ricos, que vão nos fornecer aí dinheiro, recursos para que a gente possa construir esse reino, só tem pobre, coxo, cego e leproso. Eu não estou entendendo, Jesus. Aí o Tiago fala assim, olha, o reino de Deus não é o reino político que ele está falando, é um reino espiritual. Mas Judas não compreende. Ele fala assim, que esse monte de pobre atrás da gente vai ajudar em quê? E até engraçado, porque era o pensamento de Judas, né? E aí, Judas, envolvido em seus pensamentos, ele amava muito o mestre, mas ele relutava sobre essa humildade e mansidão dele. Então ele achava o seguinte, que se ele pedisse auxílio ao sinédrio e ao povo, né, judeu, aqueles que estavam na cúpula, que tinham a autoridade e o dinheiro, eles então armariam um falso golpe, prenderiam o mestre, ele ficaria preso por algum tempo, ele lideraria os discípulos e, juntamente com o povo judeu, iriam rebelar contra Roma, em uma guerra, e então venceriam, teriam construído ali o reino de Deus, soltam o mestre Jesus e diz, governa. O pensamento de Judas é esse. Então, Judas tenta conversar, tenta convencer Jesus, e Jesus entende, né, diz que ele tem uma boa vontade e tudo mais, mas as ideias deles não eram compatíveis com as ideias de Jesus. Então Judas bola essa ideia. E aí ele vai até o sinédrio, Caifás faz um documento, pede para que ele só responda sim a todos. Nesse documento estava incriminando Jesus, dizendo que Jesus era rei, que ele ia liderar um exército contra Roma e tudo mais. E ele assina. Esse documento, então, vai para Roma e aí o circo está fechado. Só que Judas confia no sinédrio e nos fariseus. E aí, quando Roma toma posse desse documento, vê que uma manifestação está começando, então eles precisam matar o revolucionário Messias, que se julgava rei. E aí acontece tudo que a gente já soube sobre o Cristo, né? E Judas, então, quando vê que ele realmente foi preso e eles estão machucando o Cristo, ele olha e se arrepende profundamente. Um remorso assume o seu coração e ele diz, como eu pude ter entregue o mestre? Não era isso que eu tinha preparado, eu achava que eu ia conseguir, porque ele era tão inteligente, né? Que eu ia conseguir liderar os apóstolos aqui, mas o plano dele sai pela culatra. Então ele volta com a bolsa das 30 moedas lá, dizendo, não, solta Jesus, eu não quero que isso aconteça com ele. E eles riem de Judas. E aí ele não aguenta ver o Cristo sendo crucificado, né, sendo malhado e tudo mais, e aquele sofrimento corrói a sua alma. Corrói tanto que ele pensa que apenas conseguiria se livrar daquela dor se ele tirasse a sua própria vida. Então, num ato de desespero, Judas tira a sua vida, porque ele amava Jesus, mas ele tinha errado, ele tinha falhado, e ele não suportava o erro.
Ele, atormentado, então vai para as zonas sombrias, escuras, e lá sofre por muito tempo. Mas antes que ele ficasse lá, Jesus, ainda na cruz, sofrendo, pede aos anjos que vinham visitá-lo, um único anjo que chegou ao ouvido dele, um último pedido. Pediu para que esse anjo, chamado Caridade, fosse até Judas, fosse consolar e amparar Judas, que estava sofrendo naquele momento e tinha tirado a sua própria vida. O Rabi, crucificado na cruz, não pensava nele. Sofrendo, pensava no amigo, Judas, que o havia traído. Nenhuma recriminação, nenhuma crítica, nenhum julgamento, só o amor. E pede então para que esse anjo vá até as trevas e tente consolar o seu amigo. E esse anjo então segue. Depois disso, Jesus é crucificado e ressurge. Tem a história. Sua mãe Maria continua ali trabalhando, né, em prol do Cristo e curando, cuidando das pessoas, dos pobres, né, dos desvalidos, até que também ela, velhinha, desencarna. Depois que ela desencarna, ela sai em uma carruagem iluminada de anjos. E os anjos cantando, ao invés dela ascender e subir para a superfície, montes mais altos, né, esferas luminosas e celestes, ela escolhe voltar para o circo de Nero, para os cristãos que estavam presos e que iriam ser martirizados no outro dia, e consolar cada um deles. Depois disso, ela vai até Judas, que conta que muito tempo, Maria Dolores conta que muito tempo ele ficou entre trevas e sofrimentos. E Jesus pede a Maria que vá lá resgatar o seu amigo. Porque ele diz que um amigo não abandona o outro amigo. E não há como ter felicidade se o outro amigo sofre. Então Maria vai até Judas e resgata-o das profundezas das trevas. Então Judas toma um choque a ver que a mãe Maria, a mãe de Jesus, estava ali com ele, quem tanto ele também amava. E é resgatado por Maria. Desde então, Maria passa a criar essa legião para trabalhar justamente com os suicidas, ou seja, com aqueles que estavam desesperados e não conseguiram ver outro meio a não ser tirar a própria vida. E assim resgatá-los, fazer um trabalho ali para que possam ter confiança e esperança para retornar novamente, reparando, né, espiando as consequências do ato e reparando tudo que fizeram para os outros, e assim fossem evoluindo também. E Maria Dolores vai contar isso, depois Judas não aparece mais nos contos, a não ser no livro Crônicas de Além Túmulo, capítulo 5, Judas Iscariotes, que conta que Judas, então, na época da Páscoa, onde o pessoal ainda malha o Judas, né? Nessa época ele vem e costuma a olhar para Jerusalém, olhar onde o Cristo foi crucificado, lembrar da traição que ele tinha feito e refletir sobre tudo que havia passado. Mas agora, já um espírito evoluído, já amigo de Jesus, já ao lado dele, já em esferas superiores, porque passou por muitas dificuldades, porque expiou tudo o que precisava. Reencarnou, então, conta Leon Denis, Zilda Gama, que ele foi Joana d'Arc e sofreu tudo que ele fez o mestre sofrer. Então ele passou também por traição, foi queimado na fogueira, mas se entregou. Feliz porque ali ele quitava todas as suas dívidas e não necessitaria mais reencarnar. Então Judas ascende luminosamente como um espírito evoluído. E nós ainda falamos que ele traiu Cristo. E ele comenta o seguinte, que hoje ainda nós vendemos o Cristo por
qualquer tipo de ouro por quinquilharia, a gente troca o Cristo e nem se arrepende por isso. Mas ele é um exemplo, né, de espírito que errou tremendamente. Foi uma queda brutal, mas com o seu remorso, que foi o primeiro passo. São 3 passos, diz o Código Penal da Vida Futura, no céu e inferno. O remorso, ou seja, o arrependimento, a expiação e a reparação. Ele passou pelas 3 fases e não mais precisa reencarnar nesse mundo, porque ele aprendeu o quão é doloroso trair e quitou a sua dívida entregando a sua vida justamente na mesma circunstância, em uma traição. E assim ascendeu e hoje está junto do seu amigo. Por isso, a história de Judas é a história de cada um de nós, porque muitas vezes falhamos grandemente. Muitas vezes, em reencarnações passadas, podemos ter cometido o ato do suicídio. Mas, assim como ele, estamos aqui para tentar melhorar, tentar superar. E todos nós, assim como ele, vamos vencer e evoluir. Então, não desistam da vida, não desistam do sentido de viver e procuremos fortalecer a nossa fé e a nossa perseverança e a nossa resignação, nos perguntando também, muitas vezes, por que essa dificuldade está surgindo na nossa mente ou no nosso coração. Porque o sentido nada mais é do que aprender com ela, superar e ajudar a curar outras almas que passam pelo mesmo caminho e pela mesma situação. Então, que possamos nós também ser esses anjos que auxiliam outros corações que estão necessitados de aprendizado ou que se inspiram em você porque você também conseguiu superar. A história de cada um é uma, mas o que a gente não pode esquecer, que mesmo que você não tenha conseguido ou não consiga superar ou continuar conosco encarnados aqui, que Deus não vai te desamparar e que a Legião de Maria vai te resgatar hora ou outra, em qualquer lugar. Que possamos ficar com Deus, com Jesus e Maria, que nunca nos desampara. Graças a Deus. Vamos agradecer a nossa irmã Eliana pelas suas doces palavras, dizendo para nós, nos relembrando sempre, nosso Senhor Jesus, lembrando para nós que somos espíritos imortais e que a nossa vida é muito breve. Às vezes nós temos a sensação de que é muito longa, com as dificuldades, com os pesos, com as angústias que cada um de nós carrega às vezes. Mas quando uma pessoa muito querida se despede de nós e volta para a espiritualidade, nós temos a sensação de que ficou alguma coisa por dizer, alguma coisa por se fazer. E aí a gente relembra que passa muito rápido. Sejamos gratos sempre a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, de podermos concluir os propósitos que preparamos para nós mesmos e seguir em frente sempre. E nesse momento, cada um tem em consciência a imagem do nosso Senhor Jesus, que cada um tem dele.
e leve para Ele o seu peso, suas dificuldades. E peçamos a Ele que seja tudo isso dissolvido, seja levado e que dê espaço para a esperança, para o bom ânimo e para a perseverança, para que estejamos sempre no bom caminho, seguindo os seus passos, lembrando das suas palavras, do seu evangelho, que nos dê força e coragem para continuarmos. E Deus, nosso Pai, deixa conosco amigos queridos, benfeitores amáveis, nossa família espiritual, que está sempre conosco, desejando sempre que a gente consiga seguir em frente, caminhando, porque o caminho do nosso Mestre Jesus é um caminho de luz, é um caminho de alegria, é um caminho de tranquilidade. E todos nós chegaremos ao fim, vamos concluir os nossos propósitos. E ainda assim, tranquilos, serenos, vamos preparando a nossa mente, o nosso coração, para que no momento do passe, toda a bênção que é caída sobre nós permitimos que seja absorvida, que sejamos amparados, que as nossas aflições sejam amenizadas, nosso corpo físico fique bem, que o nosso espírito fique em paz. E todos nós desejamos sinceramente que o nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos pensamentos, que Ele nos envolva, nos abençoe e nos envolva sempre na sua paz. Continuemos em silêncio, pensamento ao alto, e lembrando também da nossa Mãe de Nazaré, a nossa mãe querida, mãe de todos nós, que ela sempre nos ampara, sempre nos socorre, está sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus.